Olá, pessoal, bom dia. Chega, tá espirrando aqui, tá, pessoal? Olá, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Tomei um banhozinho, tá, pessoal? Mas o tempo tá bem fresco, né, pessoal? Não tá muito quente, não, né? Porque desses dias choveu, né? Ficou aí meio nublado, né? Então deu uma esfriadinha, né, pessoal? Mas graças a Deus a gente está ainda nessa realidade com frio, com chuva, com calor. A gente está por aqui para continuar, né, pessoal? O nosso processo da consciência, né? A gente trabalhar a nossa espiritualidade, tá? Porque a gente encontra dificuldade nessa realidade aqui, tá, pessoal? É bem difícil, né? A gente viver por aqui com consciências ainda perturbada, né, pessoal? Meio perturbada, consciências, né, que ainda não entende, né, não sabe quem é ela, não entende o que está fazendo aqui. Então, quem está aproveitando dessa inconsciência, né, nas pessoas é o inimigo, pessoal. O inimigo das nossas almas. Porque eles já se perderam no universo, né? Perder o contato com a fonte e quer tirar também agora a nossa oportunidade de a gente estar conectado com o Criador, com a fonte de vida, né, pessoal? E essa é a batalha, tá? A batalha que a gente vem enfrentando espiritualmente, tá? É muito grande, tá? Toda a humanidade está enfrentando essa batalha, essas dificuldades, um enfrentando mais, outros menos, mas todo mundo está esse mesmo navio, né? Por isso que o nosso barco, ele precisa ter Cristo, né, pessoal? Cristo nesse barco, né? Eu tenho um barco que navega pelo mar e Jesus Cristo é o capitão. Então, ele tem que ser o capitão desse barco. Que é o quê? Que é o seu avatar, pessoal. É o barco que você carrega. Ou vamos dizer, que será que esse barco está dirigindo a sua vida? Com todos os desejos, todas as maldades que o homem do ego carrega aqui, com todo egoísmo. Você está sendo carregado por esse, ou você está dirigindo o seu barco, ou ele está à deriva, né? Tem muita gente que está com seus barcos aqui à deriva, tá indo assim, a loléu, não sabe nem para onde tá indo. Vamos lá, vamos indo. Entende? Entende, pessoal? Vamos indo aí que o barco vai movimentar. Então, aí, ó, vamos movimentar essas energias. Tava tudo aqui um silêncio, tá, pessoal? Tava um silêncio aqui, mas aí, quando movimenta as energias, começa as coisas se movimentar aqui também. Mas é isso, tá, pessoal? A gente sabe porque isso, porque as coisas que eu estou falando aqui tá incomodando espiritualmente. Por isso que eu sou atacado, tá? Espiritualmente, né? Até no meu sonho lúcido também eu sou atacado, tá, pessoal? Eu tive um sonho lúcido que eu estava sendo atacado por muita gente, tá? O que é que eu estou fazendo com essas pessoas que ela quer me atacar, pessoal? Não estou fazendo nada, tá? Simplesmente estamos falando a verdade, tá? A verdade do que o Criador colocou na minha alma, tá, pessoal?
que está também na sua alma essa verdade. Agora, a pessoa não quer deixar a pessoa ouvir essa verdade que há na alma da pessoa, tá? Mas é isso, pessoal. Vamos lá, que a movimentação da energia tá grande aqui, tá? Quando eu vou gravar, eu já sei que eu vou movimentar aqui as energias desse ambiente aqui, tá? Esse ambiente aqui que não é fácil, tá? E por isso que muita gente... Então, a gente parou em qual parte, pessoal? A gente vai para a 7ª parte, né? 7ª parte, cadê? Aqui, 7ª parte do tema que a gente está falando, né? Um tema muito bom, tema o renascimento espiritual. Então, a gente andou, né, pessoal? A gente já está na 7ª. Nossa, é muita coisa, tá? Mas é isso, vamos recapitular o que é esse renascimento espiritual, pessoal? A gente viu aí, né, que o renascimento espiritual é um processo profundo de transformação interior da alma, onde a pessoa abandona os velhos padrões, crença limitante do ego, para adotar uma nova vida espiritual, né? Focada em um propósito mais elevado, como a conexão com a divindade. É isso que a gente tem que buscar, essa conexão. Esse renascimento representa uma nova vida espiritual. Então, quando você renasce para essa vida espiritual. Ou o despertar da consciência. É o que eu falo aqui, tá, pessoal? Que frequentemente está associado o autoconhecimento e a mudança de consciência. É o que a gente vem trabalhando aqui, é o que eu estou tentando para que as pessoas, né, renasçam espiritualmente. Então, desperte a consciência. Então, quando eu estou trazendo autoconhecimento, conhecimento espiritual, é para que você desperte essa consciência e você tenha uma mudança. E olha que não é fácil, né, pessoal? Porque eu já estou aqui há um bom tempinho, tá? Repetindo muitas coisas, porque algumas pessoas parecem que esquecem, tá, pessoal? Não pegou ainda, então eu repito sempre, porque a repetição é a alma da retórica. Então, a repetição, vocês vão ter uma retórica melhor, gravar cada tema, né? Vocês vão ter conhecimento de cada tema. É o que eu gravo aqui, gravo vários temas. Agora o tema que a gente está falando nessa semana toda aí, que vocês me deram audiência, obrigado, tá, pessoal? Vocês me deram audiência muito grande, que é esse tema, o renascimento espiritual, que representa também o despertar da consciência, tá? Então ele fala, e por que temos que passar por esse processo? Por quê, pessoal? Se a gente não passa por esse processo, a gente não renasce espiritualmente, é como Cristo falou, né? É preciso nascer de novo, né? Da água e do Espírito. Então, da palavra de Deus, né, pessoal? E do Espírito Santo. Então, esse renascimento é a mudança que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. É o que Cristo está falando ali para Nicodemo, e ele não entende o que Cristo falou ali. Ele pergunta, como é que eu posso voltar para a minha barriga da minha mãe? Ele não entende nada.
tá, pessoal? Que esse renascimento espiritual. Mas aí é o quê? Então, esse despertar da consciência. É a mudança de consciência. É o que eu estou tentando aqui. Então, vem através de quê? Do autoconhecimento. Então, você precisa ter conhecimento sobre as coisas espirituais. Quem é você? O que você veio fazer aqui? É os temas que eu tenho trazido aqui para que você tenha consciência disso. Entende, pessoal? Então, a gente viu isso aí na primeira, segunda, não foi, pessoal? Terceira, quarta, quinta parte, a gente andou, hein? Sexta parte, né? E agora a gente vai para a sétima parte. A gente parou aqui, ó. Por isso não podemos ter resistência com o fluxo da vida, porque a vida é uma força e nos rendemos a essa força. Ao fazer isso, fica mais fácil de lidar com momentos fáceis e momentos difíceis da vida, quando seguimos o fluxo em vez de remar contra ele. Então, o que é seguir esse fluxo, essa força da vida? É o Espírito, pessoal. O Espírito de Deus. Então, a gente só vai ter vida, a gente só vai entrar no fluxo real da vida quando esse Espírito estiver nos guiando. Se a gente fica resistindo ele, fica remando contra a verdadeira vida, então por isso que eu falo sempre aqui, tá? Eu até falei sobre resistência espiritual, um tema aqui, para a gente não resistir o trabalhar do Espírito de Deus na nossa vida, pessoal. Porque tem pessoas aqui que estão me assistindo, ele está resistindo a esse trabalhar do Espírito. Por que você está fazendo isso, pessoal? Né? E pessoas aqui que ficam assiduamente às vezes, mas tem uma resistência com as coisas espirituais, porque não é do grupo dela. Isso está muito diferente, a irmã Samuel está falando umas coisas aí que não foi ensinada onde eu aprendi, que não sei o quê. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? E tem pessoas que têm essa resistência, tá? Tem pessoas que têm resistência, a espiritualidade está tocando nela, né? O espírito, para que ela ajude o trabalho aqui, tá, pessoal? E ela resiste, não, ele não é do meu grupo, eu não tenho nada a ver com ele. Entende? Ela quer ajudar aquela pessoa que ela acha na mente dela, que é do grupo dela, ela acha isso, pessoal. Essas pessoas não é guiada pelo Espírito, pessoal. Tá? O Espírito está querendo guiar ela e elas estão resistindo. Então, existe essa resistência porque não entra no fluxo da vida, né? Porque a vida é uma força. Então, essa força aí que o Espírito de Deus traz, né? Rendemos a essa força. Então, temos que nos render a essa força. E ao fazer isso, a vida vai ficar mais fácil em lidar com momentos fáceis da vida e momentos difíceis da vida. Você com o espírito, você vai saber lidar melhor com a vida, né, pessoal? Agora, você sem a conexão, sem o espírito, vai ser bem mais difícil você lidar com essa dificuldade aqui, que essa realidade se apresenta. E olha que não é fácil essa realidade apresentar. Tá? Então, quando seguimos o fluxo, em vez de remar contra ela. Então, quando seguimos o fluxo, se a gente ficar remando contra, a gente vai ter dificuldade bastante maior. Tá? Então, você tem que tomar consciência disso, pessoal. A gente precisa da conexão verdadeira, a gente precisa da conexão com o Espírito, para ele nos guiar aqui, para ele guiar o nosso barco. O nosso barco tem que ter o comandante que é Cristo, né? Os evangélicos cantam a música aí.
Mas às vezes tem evangelho que o barco dele está sem Cristo. Porque ele pensa, porque ele participa de um templo físico religioso, né? Ele acha que agora ele é de Cristo. E não é bem assim, tá? Cristo foi bem claro para Nicodemos. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. Senão não funciona. Não funciona. Você não vai se conectar. Porque ele fala ainda, carne, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, por que tem muita gente aqui que fica não entendendo as coisas espirituais que eu estou falando? Porque ela ainda não é nascida do Espírito. Ela se escandaliza as coisas que eu falo aqui, saída do corpo. Eu falo de outras coisas aqui, ela fica, não, isso aí não existe, não, isso não é certo, não, isso não é certo. Há uma coisa que eu vinha falando sempre dos anjos caídos, que são os extraterrestres no meu canal. Agora está aparecendo aí os Estados Unidos aí falando que esses seres são verdadeiros e eles estão aí estudando e vão querer apresentar esses anjos caídos aí para vocês. Deu para entender, pessoal? Então, o que é isso? Eu já vim falando, teve muita gente, não, isso é coisa, isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa né, que a gente acredita, a gente é cristão, não. Então, teve muita gente, porque não é espiritual, não entende as coisas, tá? E pior que não entende a escritura, tá? Eles pensam que entende. Aí, aí o que mais, pessoal? Sétima parte. Assim, mesmo que nos libertamos do sofrimento após o renascimento espiritual, outras pessoas em nossa vida continuarão a sofrer. E essas frequências podem nos atingir se não buscarmos uma profundidade espiritual, que é a maturidade espiritual. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Mesmo que a gente esteja em outra frequência, porque quando a gente renasce, a gente desperta a consciência, a gente muda, então a gente muda de frequência, né? A gente saiu daquele sofrimento, é o que muitas pessoas aqui que despertaram saíram do sofrimento, daquele sofrimento. Mas mesmo assim, a gente vai continuar ainda sentindo a influência do sofrimento. Mas às vezes é da gente? Não, pessoal. É das outras pessoas. E às vezes até é dos nossos familiares. Então, é o que ele fala aqui. Ele diz, após renascer espiritualmente, outras pessoas em nossas vidas, né, que é o nosso familiar, continuarão a sofrer. E essas frequências, então, essas pessoas vão estar emanando a frequência de sofrimento. Nos atinge se não buscarmos uma profundidade espiritual. Então, é essa profundidade que a gente vai se proteger do sofrimento. O sofrimento é dele, tá? A gente tem que entender, então a gente tem que buscar essa profundidade para entender que aquele sofrimento não é seu, é dele. Mas aí a gente vai trabalhar para ajudar essas pessoas. É o que eu tento aqui fazer aqui no meu canal, pessoal. Passar o conhecimento para que essa pessoa também renasça e saia desse sofrimento espiritual. Entende, pessoal? É isso que eu estou fazendo aqui. Trabalhando devagarzinho, tá, pessoal? Com a dificuldade de as pessoas pararem para ouvir, tá? Você vê até com meus familiares, eu tenho alguns aí, algum irmão meu, que assiste aqui meu vídeo. Ele assiste. Ele gosta das coisas que eu estou falando. Mas tem outros que não querem, pessoal. É preso em outro dogma religioso, tem outro tipo de pensamento, ou então tá no ego, aí tá no mundo fazendo, né, os desejos carnais.
Tenho pessoas assim na minha família. Não me ouvem. Imagine as pessoas, tá? Então, por isso que vocês que vêm aqui assiduamente me assistir, vocês são meus irmãos espirituais. Vocês gostam, se alimentam desses assuntos espirituais, tá? Entende, pessoal? Então, ele fala, continuarão a sofrer, e essas frequências podem nos atingir se não buscarmos uma profundidade espiritual, que é a maturidade espiritual. Então, é a gente se tornar maduro espiritualmente, né? A gente começa como criança, tomando leitinho, né? Toma um leitinho, bebezinho, né? Mas a gente vai crescer. E esse crescimento é a evolução espiritual, é a expansão da consciência que eu falei. Eu já gravei um vídeo de expansão da consciência. Agora a gente vou gravar aí, né? Depois desse tema, é a evolução espiritual, que é esse crescimento. Eu também falei sobre o crescimento espiritual, mas que é o mesmo tema, tá? Que representa, porque eu vi um cidadão, né? Parece que é evangélico, ele diz que não existe evolução, né? Como é que se diz? No meio cristão não existe evolução, né? Mas eu entendi ele não quer dizer não existe evolução igual o que a nova era fala, mas existe a evolução, né? Para a gente chegar nessa maturidade que é conhecida também como iluminação espiritual, que é conhecido esse tema no meio espiritualista, é a mesma coisa, você se iluminar, é por isso que tem lá, desperta tu que dorme e Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você para a iluminação. Então, para essa maturidade espiritual. É porque não estuda esse tema, pessoal. Por isso que essas pessoas que é do meio evangélico, que se diz cristão, acha que não existe evolução, acha que não existe iluminação. Só é o tema que mudou, pessoal, mas é a mesma função do despertar da consciência, tá? Entende, pessoal? Então, e eu tô aqui para explicar essas coisas, tá? Porque ninguém quer vir explicar sobre isso. Cada um fica no seu quadrado, cada um com seus pensamentos. Por isso que os evangélicos não gostam, porque eu estou explicando isso aqui, e aí quando eu mostro na escritura, na Bíblia, que eles lêem, eles não veem mais. Teve um que falou, estava falando sobre iluminação, né? O tema meu é o que é a iluminação espiritual. Aí ele foi lá, não, isso aí não é negócio de evangélico, de cristão, não. Iluminação, pessoal, não, isso não existe, não. Eu vou falar e digo, tá bom? Então, fui lá, mostrei na Bíblia, né? Que é esse versículo que Paulo fala, né? Que eu mostrei a ele lá, que diz assim, né? Desperta tu que dorme. Então, existe o despertar da consciência, né? Desperta tu que dorme. Então, despertar quem? A consciência. E Cristo, então, Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar você à iluminação. Então, mostrei esse versículo. Ele ficou assim aí. Não apareceu mais aqui no meu canal. Eu não sei, né, se tá aí assistindo escondido, se já foi embora, tá? Não me dá o oi, não fala assim, oi, irmão Samuel, aquela que eu falei que não tinha iluminação, agora você mostrou aí, eu acredito, existe a iluminação, tá? Que é essa maturidade aqui espiritual. A iluminação é quando você se torna maduro, se ilumina, você tem conhecimento. É a expansão da consciência.
Entende, pessoal? Eu tenho vários vídeos explicando sobre isso aí. Quem assistir assiduamente meus vídeos tem esse conhecimento. Aí ele fala, por isso, às vezes algumas pessoas lidam melhor com o próprio sofrimento do que com o sofrimento do outro. Então, às vezes a gente, né, lidar melhor com o nosso sofrimento. Mas quando a gente vê o sofrimento do outro, isso mexe mais com a gente não consegue lidar, pessoal. Isso acontece, tá? Por exemplo, eu posso passar por um sofrimento, né? Uma dificuldade, um sofrimento físico, uma doença, ficar no hospital. Mas quando você vê, né, um familiar seu, isso mexe mais com a gente, pessoal. É isso, a gente é assim, tá, pessoal? E aí mexe mais do que a gente com o nosso próprio sofrimento. Às vezes a gente lidar melhor com o nosso do que as outras pessoas, tá? Aí o que é que ele fala mais? Isso continua a acontecer com os pais que vê seus filhos sofrerem. Então, a gente que é pai, eu que sou pai, né? Tenho minhas filhas e elas têm agora meus netos, tá, pessoal? Então, se elas estão sofrendo, o meu neto estão sofrendo, pessoal, isso vai mexer comigo. Não tem como. Agora, o meu sofrimento, tá? Às vezes eu vou passar pelo sofrimento, eu vou saber lidar com o meu sofrimento. Por mais que a gente tenha esse conhecimento, tá, pessoal? Porque isso é sentimento, isso não tem como explicar. A gente sente, não tem como explicar. É normal quando você sente isso, tá, pessoal? É normalíssimo, tá? Então, por isso que às vezes, tá, pessoal? Quando a gente é espiritual, Deus não está só protegendo só a gente, Ele está protegendo a nossa família também. É por isso que a salvação não é só para a gente, é para a nossa família também, pessoal. Tá? Por isso que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, é a família, então há uma proteção. Então, se existe uma pessoa que crê na família, então a proteção é estendida, a salvação é estendida para toda a família, tá? Então, às vezes, o mal não acontece por causa disso, porque Deus está protegendo, porque Ele está protegendo o nosso lado emocional também, porque Ele sabe se a gente vê sofrendo um nosso filho, né, o nosso neto, algum familiar, a gente se destrutura emocionalmente. Por isso que Deus, a proteção de Deus, para a sua família. Uma pessoa que crê na família. Deu para entender, pessoal? É claro, né? Então, por isso que acontece isso, tá? Então, veja o benefício de uma pessoa crer em Cristo e em Deus, tá, pessoal? Essa bênção vai ser estendida para a família dele. Aí ele fala, isso às vezes algumas pessoas lidam melhor com o próprio sofrimento do que com o outro. Isso costuma acontecer com os pais e seus filhos, seus pais que vêem seu filho sofrer. Mas o sofrimento faz parte deste mundo, faz parte. Então, pessoal, uma hora nosso filho, nosso neto vai sofrer e a gente vai ter que saber lidar com isso. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Eu também estou me preparando porque é difícil. Uma hora eu sei que vai ter sofrimento dessas pessoas. Eu sei disso, tá, pessoal? Entende? Então, o sofrimento faz parte desse mundo, né? E os seres humanos escolhem, mesmo que não compreendemos
que estamos escolhendo o nosso sofrimento. Essa escolha deve ser respeitada. Então, às vezes, né, pessoal, porque a gente escolhe frequência. Por isso que você escolhe o bem ou o mal, então você escolhe. Então, cada caminho que a gente está escolhendo, a gente está escolhendo uma frequência que vai ter uma consequência na nossa vida. Então, às vezes, nosso filho, nossos netos, né? Às vezes está escolhendo o caminho que vai trazer sofrimento para ele. E a gente não pode fazer nada, pessoal. Né? A gente fala para a pessoa, ah, esse caminho não é o correto, não é bem por aí. Mas às vezes a pessoa não ouve. Então eles vão sofrer e vai fazer a gente sofrer também. Mas isso faz parte, tá? Então, e a gente precisa do espírito ter uma maturidade, né? Chegar no nível de consciência aonde a gente possa lidar melhor com esse sofrimento que acontece aqui, porque faz parte aqui do processo aqui dessa realidade desse mundo, né? A dualidade do bem e do mal, pessoal. Eu gostaria que não acontecesse nenhum mal, tá, pessoal? A ninguém e nem a nossa família. Mas eu sei que não vai acontecer isso, pessoal. A gente também lidar com a morte de algum familiar, mas a gente sabe que a gente vai morrer, tá? Pode acontecer coisas trágicas. Isso faz parte. Então, quando a pessoa vem para a encarnação, essas coisas faz parte. Agora, o problema é como é que você vai ter, se você vai ter maturidade para lidar com essa situação. É isso que a gente precisa entender. Como é que eu vou lidar com essa situação, pessoal? Porque a gente está na encarnação, aqui tudo pode acontecer, pessoal. Mas é como é que agora eu vou lidar com isso? Porque tem pessoas que param, tá, pessoal? Pelo sofrimento ou perder uma pessoa, ela para de prosseguir a jornada dela aqui da consciência. Tá? E isso a gente precisa estar bem atento, tá, pessoal? E isso é o quê? A gente vai conseguir com a expansão da consciência, a maturidade, a iluminação, para entender todas as coisas. Entende, pessoal? Por isso que a gente precisa crescer. É a minha pergunta lá. E por que precisamos passar por, como é? Por esse processo do renascimento? Por quê? Para que a gente chegue até a maturidade, que esse processo do renascimento é o despertar. Então você desperta e Cristo vai levar você à iluminação. Não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Eu vou dizer, você vai vir para o despertar, como muitos estão enganando, você agora tudo vai ser feliz. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Pode acontecer coisas que você precisa encontrar essa força em quê? É em mim? É em mim que você vai encontrar essa força? Não. É em Deus, pessoal. É na fonte mesmo que você vai encontrar força. Essa força vem da vida, vem do Espírito que dá vida a gente. Senão a gente cai, pessoal. A gente para no meio do caminho. A gente se decepciona com essa realidade que a gente está vivendo. Lembra que eu falei do repórter que eu vou desistir de fazer isso, né? De ajudar aqueles que estavam sendo enganados, né? O consumo dela, eu vou parar de fazer isso. Porque você tem que ter consciência, você está fazendo isso em um ambiente onde tudo é injustiça, tudo é praticado a justiça. O empresário lá praticou justiça com as pessoas, depois veio os policiais praticaram mais injustiça ainda.
Então a gente tem que entender essa realidade, que essas coisas acontecem. Tá, pessoal? E a gente precisa continuar fazendo bem, mesmo com essa dificuldade que a gente encontra. Porque senão a gente fica assim, ah, não vou fazer mais não. Não adianta, vai fazer igual a menina, né? Não adianta, não tem, como é que se diz que ela falou, a menina ficou decepcionada, né? Isso não faz sentido. Eu lutar aqui e a justiça aqui não é feita, as coisas não acontecem aqui. Porque a gente não está fazendo para aqui, pessoal. A gente está fazendo para o mundo vindouro, pessoal. Tá? O bem que você está fazendo a alguém, está lutando por alguém pelo direito, né? Igual esse repórter, lutando pelo direito do consumidor que foi enganado, lutando por essas coisas. Você não está fazendo para aqui, pessoal. Talvez aqui não aconteça, mas você vai receber seu galadão se você continuar. Não pode, né? Por isso ele fala: estamos escolhendo o nosso sofrimento, essa escolha deve ser respeitada. Então, cada ação, cada coisa a gente está escolhendo. Tá bom, pessoal? Então, tem mais? Tem mais. A pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse renascimento espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala ou não? Ah, não, irmão, a Bíblia não fala. Então, o que é que Cristo falou para Nicodemos? Então, vamos ver. Vamos ver, pessoal. João 3, versículo 3 até o 8. Então, vamos ler isso tudo aqui para entender, né, pessoal? Pausadamente, vamos ler aqui. Então, será que a Bíblia fala? Vamos ler João 3, versículo 3 até o 8. Até o versículo 8. Vamos lá. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Então, olha, pessoal, quando Cristo fala, eu estou falando a verdade para vocês. Digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele diz: eu estou dizendo a verdade. Então, por quê, pessoal? Mas aí você faz a pergunta: aonde está o reino de Deus? Aonde é o reino de Deus para você ver? O reino de Deus é espiritual. Então, só vai ver, sentir o reino de Deus aqueles que são espiritual, aqueles que nascerem de novo, aqueles que nascerem do Espírito. Então, quem não nascer do Espírito não vai ver o reino de Deus. Você não vai sentir, você não vai se sentir que está no reino de Deus. Ele é bem claro, Cristo falou bem claro, mas aí o que é que aconteceu? Aí ele fala: perguntou Nicodemos, né? Porque ele não entendeu o que Cristo falou. Como alguém pode nascendo, sendo velho? Viu que ele não entendeu? Então, ele diz: como assim? Eu sou velho. Eu já estou já para bater as botas, eu sou velho. Mas como é que eu vou nascer de novo? Então, o que é que Cristo vai falar? É claro que não pode entrar pela segunda vez. Então, olha o que Nicodemo fala. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Não pode fazer isso. A anatomia, a biologia, as coisas não permitem isso. Mas por quê? Ele estava com um pensamento terreno, pessoal. Ele não entende o que é esse nascer de novo. Esse renascimento espiritual. Ele não entende o que é isso. Ele está com a visão terrena. Então, olha aqui Nicodemos como está terreno. Tá? Aí, o que é que Cristo respondeu? Respondeu Jesus: digo a verdade. Então, de novo, eu estou dizendo a verdade, Nicodemo, para você. Ninguém pode entrar no reino de Deus. Então, entrar por quê?
porque vai entrar em algo. Quem é que entra, pessoal? É carne? Como o Nicodemo estava falando, é carne? Não, é espírito que entra. Então, esse espírito para entrar nesse reino, ele precisa estar vivo, ele precisa renascer de novo. Deu para entender agora, pessoal? Então, vamos lá. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. Então, o que é essa água? A palavra de Deus. Ela precisa penetrar no seu ser. É o que Deus estava falando na profecia de Isaías. Eu escreverei as minhas palavras no coração deles. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, a palavra tem que penetrar no seu ser. O coração representa a alma do ser humano. Tá? Deus vai escrever aí na sua alma. Entende? Então, a palavra tem que fazer efeito. E do Espírito. Então, você tem que renascer do Espírito de Deus. Né? O Espírito Santo de Deus. Então, é o batismo do Espírito. É a mudança de consciência. Então, depois que você tem um renascimento, batismo, você muda a consciência. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Por isso que Cristo, né, falou: vós está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a própria palavra é água, limpou o ser, a alma dos discípulos ali. Cristo aí, vós não precisa mais, mas vós já está limpo já. Entende, pessoal? Esse é o mistério espiritual que a igreja não ensina a vocês isso. Não ensinam, tá? Então, o que é que ele fala mais? Nascer, tem que, se não nascer da água do Espírito, você não vai entrar nesse reino. O que nasce da carne é carne. Olha o que Cristo fala. Aí o que mais? Mas o que nasce do Espírito é espírito. Então ele está falando de um renascimento espiritual. Tá? Não é um renascimento físico, pessoal. É um renascimento espiritual, que é esse despertar da consciência. Tá? Então, renascer do espírito a espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Então, é necessário que vocês nasçam de novo, nasçam do espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Então, ninguém sabe, o vento está soprando. Ah, o vento vem da onde? Ah, está vindo de lá do sul. Ah, mas tem vento aqui também vindo aqui. Tá? Então, ninguém sabe. Então, esse vento é o vento do Espírito que ele estava falando. Você sabe de onde vem esse Espírito? Você não sabe, mas Cristo sabia, tá? Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, veja que esse nascimento não tem nada a ver com o nascimento de carne, como o Nicodemo estava pensando. É o nascimento do Espírito. Então, tem que renascer espiritualmente. Será que a Bíblia fala sobre o renascimento espiritual? Olha aqui, pessoal. Olha Cristo dando a resposta. Então, assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Ele é como o vento. O Espírito vai guiando ele. Tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 5,17. Vamos lá. Portanto, se alguém está em Cristo,
nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, pessoal, olha o que Paulo escreve aqui lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo... Então, como é que a gente está em Cristo, pessoal? Entende que Cristo é uma frequência? Então, se você está nessa frequência de Cristo, o que é que acontece? Você é uma nova criação. Então, você nasceu de novo. Nova criação é aquele que nasceu de novo. Por isso que Cristo disse, você tem que nascer do Espírito. Então, as coisas antigas, já passaram. Agora surgiu coisa nova. Então, surgiu coisa nova para você fazer coisas novas. Não fazer as coisas antigas do ego, do homem, do desejo. É por isso que a carne para nada aproveita. Então, a carne, os desejos da carne, do homem, do ego, não é para mais se fazer. Então, todo aquele espiritual, ele tira totalmente essa maneira de viver sendo guiado pelos desejos carnais, tá? Fora de controle. Ah, mas irmão Samuel, mas a gente ainda é ser humano aqui, a gente ainda come, a gente ainda faz sexo, claro. Tudo na frequência que o espírito quer. Não dessa maneira que a maioria estão fazendo aí. Tá? Entende, pessoal? Aí o que mais? 1 João 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, ele não pratica, o pecado já não tem mais domínio sobre ele, tá? Porque o pecado era a transgressão da lei de Adão. Então, isso não tem mais, porque ele entrou agora na graça de Cristo. Então, ele não peca mais. Mas como assim, irmão Samuel? Ele é humano, ele pratica coisas aí também erradas. Então, isso é coisas da carne, que ele vai buscando o controle desse homem do desejo ao momento quando ele vai expandindo a consciência. Então, quanto mais ele vai se iluminando, ele vai crescendo, ele vai tomando maturidade, ele vai tendo o controle dessas coisas. Por isso que tem alguns, tá, pessoal, que desperta, mesmo desperto, ele ainda não tem um controle totalmente do homem, do desejo, né? Ele começa a fazer coisas também como as outras pessoas, né? Desejo, então, ainda ele não está sabendo se controlar mentalmente, emocionalmente, os desejos carnais. Então, por isso que Paulo vem ensinando lá, irmão, deixai as práticas carnais, busca as coisas de cima, as coisas espirituais. Então, por isso que ele vem ensinando, domesticando até esses irmãos pegarem maturidade na vida espiritual. Tá? É normal, tá, pessoal? É normal quando isso acontece, tá? Entende? Então, todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, né? Não transgride lá, porque ele está debaixo da graça. Porque a semente de Deus, então, essa semente é o Espírito de Deus, permanece nele. Então, ele tem um Espírito de Deus que vai guiar ele por todo o caminho da verdade. Ele não pode estar no pecado. Ele não erra o caminho, porque é nascido de Deus. Então, porque ele nasceu. Então, por isso, qual é a minha pergunta? E por que a gente tem que passar por esse processo do renascimento? Porque quando a gente passa por esse processo do renascimento,
né? Aqueles nascidos, ele não tem mais condenação, ele não tem mais pecado. Ele está agora, ele tem a semente de Deus nele, que é o Espírito. Tá, pessoal? Então, o que mais? Nossa, tem aqui para a gente ler aqui muito grande, pessoal. Vamos ver se vai dar tempo aqui, tá? Efésios 2, do versículo 1 até o 10. Nossa! Vamos ler pausadamente para a gente entender, né, pessoal? Ele fala: você estava morto em suas transgressões e pecados, no quais con, 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 costumava viver. Então, ele estava falando, vocês quem? Vocês que antes não era gentil, antes não tinha conexão com Deus, com o Criador. Porque essa conexão para o gentil veio através da frequência de Cristo, né? Através da morte de Cristo veio essa frequência para o gentil. Então a gente estava morto espiritualmente. A gente estava separado de Deus. É o que Paulo está falando para aqueles irmãos. Aí ele fala, no quais costumava viver. Então, eu, você, né? Quando seguia a presente ordem desse mundo. Então, seguia a ordem, né? Deste mundo. E o príncipe do poder do ar, então, estava seguindo a Satanás. O espírito que agora está atualmente no que vive na desobediência. Então, o espírito guiava, e por isso que a maioria dos que não nasceram agora estão dormindo aí espiritualmente, estão sendo guiados por esse espírito maligno, o espírito do príncipe desse mundo, que é Satanás. Tá? A maioria, nossa, eu estou sendo você, até a pessoa se escandaliza, eu estou sendo guiado por Satanás. É isso, pessoal. Você nem percebe porque você está dormindo. Então é isso que Paulo estava falando. Então a gente estava aí praticando, estava separado e seguindo esse pensamento, essa ordem do príncipe desse mundo aí. Porque a gente estava na desobediência. Anteriormente, ele fala, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Então, todos nós quem? Agora a gente que despertamos, a gente que renascemos, todos nós antes também era. Então, a gente que despertou, pessoal, renascemos verdadeiramente do Espírito, eu estava aí também, seguindo aí igual as outras pessoas. É carnaval, é som de brau, eu estava lá, tá, pessoal? Mas e o que é que Paulo falando? Paulo está dizendo, todos, né? Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade de quê? Do espírito? Não, a vontade da carne. Então, essa carne é a vontade do desejo. Então, do homem do desejo, do homem do ego, o homem inferior, né? É o que o nosso homem inferior quer aqui. Quer satisfazer a carne. Opa, churrascada, vamos tomar toda, vamos pegar várias mulheres aí, tá? Meu desejo da carne é esse, pessoal. Mas vê se é do espírito. Eu posso fazer isso? Posso. Todas as minhas coisas são lícitas. Mas nem tudo me convém. Porque se eu estar lá, rascada, mulherada, tudo nua, tal, não sei o quê, eu me apegando, então ali tem muitos espíritos. Estou trocando muitas energias. O que é que vai acontecer comigo? Principalmente eu como espiritual agora. O que é que você quer? Coloca aí nos comentários, pessoal. O que é que vai acontecer comigo se num pagode desse, as mulheres tudo de biquíni lá, com os bundão lá, o espeto para fora? O que é que vai acontecer? Sentando no seu colo, você tomando todo. O que é que vai acontecer, pessoal? Você acha que tá tudo certo para mim? Entende, pessoal?
Então, por isso que a gente, como espiritual, não podemos mais satisfazer a vontade da carne, segundo os desejos e pensamentos, né? Que a gente andava. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira, né? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Então, deu vida ao nosso espírito. Então, a gente renasceu quando ainda estávamos mortos. Então, estava morto, dormindo lá na Matrix, né? Estava morto em nossas transgressões, as coisas que a gente estava praticando. Pela graça, vocês são salvos. Então, por isso que é pela graça a gente foi salvo. Não é pelo nosso mérito. Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, ressuscitou quem? O nosso espírito, pessoal. A nossa consciência. Ele despertou. Então, esse ressuscitar é o despertar da consciência. Então, quando você desperta, você ressuscitou para as coisas espirituais. Ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando a gente desperta, o nosso espírito está nas regiões celestiais. É aonde está o reino de Cristo, o reino de Deus. A gente está sentado lá. Então, quem é que está sentado? Todo aquele que renasceram espiritualmente, Cristo ressuscitou, que é o despertor da consciência, o despertar da consciência. Tá? O que mais? Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar na era que há de vir. Então, a gente vai mostrar na era que há de vir, depois que aqueles irmãos aconteceram isso, né? A incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, através dessa bondade que a gente estava praticando, Deus nos salvou. Deus está mostrando bondade para com a gente, pessoal. A bondade de Deus foi conhecida através disso, que Cristo deu a vida a ele e ressuscitou o nosso espírito, nos deu vida, e para que hoje a gente esteja nessa graça. A gente está salvo, mas a gente está salvo, a gente é espiritual agora para a gente cair na gandaia, para eu chegar e cair no churrasco, na bebida, as mulheres sentando no colo, né? Fazendo lá, se apalpando. É para isso que Cristo ressuscitou a gente, pessoal. Espiritualmente, foi para isso. Vamos continuar lendo. Então, demonstrada a sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça. Então, somos salvos por meio do quê? Da fé. Então, por meio da fé que a gente acredita em Cristo, a gente é salvo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, todas as coisas vêm de Deus, pessoal. Não por obra. Então, não é porque você vai fazer alguma coisa para que ninguém se glorie. Por quê? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Então, somos uma criação espiritual que foi realizada pelo próprio Deus em Cristo Jesus, na frequência de Cristo, né? Para fazer o quê? Para cair na gandaia, não para fazer boa obra, o qual Deus preparou antes para que nós a praticarmos. Então, a gente ressuscitou, despertou a consciência para fazer a boa obra, pessoal. Aí você não quer fazer a boa obra, você quer cair na gandaia, encher a barriga de cerveja, de churrasco, estar lá se enfregando com várias mulheres, se deitando com uma, com outra. Então, isso foi para isso que Cristo, Deus enviou a Cristo e deu o Filho dele.
É para isso que ele vai ressuscitar você espiritualmente. Então, ele ressuscita você espiritualmente, a consciência desperta para você realizar, fazer boas obras, a qual Deus preparou antes para nós a praticar. Então, antes da fundação do mundo, Deus já preparou, colocou na nossa alma o propósito de a gente fazer boa obra, fazer o bem. Então, e tem muitas pessoas espirituais que estavam desviadas disso, porque quando caiu aqui, esqueceu do que Deus já colocou na alma dele, então ele está se desviando da alma divina dele. E às vezes por isso que a espiritualidade precisa dar uma rasteira, tá? como deu a rasteira em mim, então precisa tirar do corpo, precisa acontecer o EQM, para a pessoa voltar para o caminho espiritual do bem que ela veio fazer aqui. Então, quem é espiritual, né, pessoal, que Deus já preparou antes da fundação do mundo, vocês vão ter que voltar. Aconteça o que acontecer, a espiritualidade vai lhe dar uma rasteira, vai fazer alguma coisa para você se tornar espiritual. Voltar a fazer boa obra, tá? Bota aí, mais um pouco. Tá certo, pessoal? Então, é isso, tá? Quero agradecer a vocês, tá? Já 60 minutos. Vou marcar aqui amanhã, se Deus quiser. A gente continua a 8ª parte, tá? A gente já está agora na parte bíblica, na parte das escrituras, tá, pessoal? A gente continua lendo aqui, tem bastante versículo para a gente degustar. A cada momento a nossa alma degustar cada palavra da escritura. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a vocês, tá? A Deus, a espiritualidade, por tudo que tem feito na nossa vida. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!